Meditações no Evangelho de Lucas, dia 20. Cristo descreve os homens de sua própria época e expõe a tolice deles. Lucas 7, 31 a 35. Em primeiro lugar, aprendamos, nesses versículos, que o coração das pessoas não convertidas é desesperadamente pervertido e ímpio. Nosso Senhor destacou essa lição por meio de uma admirável comparação, descrevendo a geração entre a qual ele viveu enquanto esteve na terra. Ele os comparou a meninos. Asseverou que os meninos que brincavam na praça não eram mais obstinados, perversos e difíceis de serem agradados do que os judeus daquela época. Nada os satisfazia. Estavam sempre achando erros. Qualquer meio que Deus utilizasse para ministrar entre eles, os judeus o rejeitavam. Qualquer mensageiro que Deus lhe enviasse não o satisfazia. Inicialmente, surgiu João Batista, vivendo no deserto, de maneira ascética e abnegada. A respeito dele, os judeus disseram: tem demônio. Então, veio o Filho de Deus, comendo, bebendo e adotando hábitos sociais de uma pessoa normal. Imediatamente, os judeus o acusaram de ser um glutão e bebedor de vinho. Em poucas palavras, tornou-se evidente que os judeus estavam decididos a não receber qualquer mensageiro enviado por Deus. Suas falsas objeções eram apenas um disfarce para ocultar seu ódio para com a verdade divina. Eles realmente detestavam a Deus mesmo, e não a seus mensageiros. Talvez sintamos admiração e surpresa ao lermos sobre esse incidente. Pensamos que jamais houve homens tão perversamente irracionais quanto os judeus daquela época. Mas temos certeza de que esse tipo de conduta não se repete com frequência entre os chamados cristãos? Será que não reconhecemos que, nos dias de hoje, a mesma coisa se manifesta constantemente entre nós? Embora pareça estranho à primeira vista, a geração daqueles que não dançam quando outros tocam flauta e não choram quando ouvem lamentações é muito menos numerosa na Igreja de Cristo. Não é uma realidade que muitos daqueles que se esforçam para servir a Cristo com fidelidade e andar em intimidade com Deus percebem que seus vizinhos e familiares estão sempre insatisfeitos com sua maneira de viver? Não importa se tais pessoas vivem com intensa santidade e determinação, os outros sempre as reputam como erradas. Se elas se afastam do mundo e, assim como João Batista, vivem com ascetismo e solidão, os outros clamam que tais pessoas são excessivamente justas, exclusivistas, restritas e desagradáveis. Se, por outro lado, se envolvessem muito na sociedade e se esforçassem tanto quanto pudessem para se interessar pelas necessidades da vizinhança, logo iriam dizer que elas são iguais aos outros e que seu cristianismo não é mais genuíno do que daqueles que apenas professam qualquer crença. O comportamento desse tipo é muito comum entre nós. Poucos são os crentes resolutos que não reconhecem por meio de amarga experiência esse tipo de reação. Os servos de Deus em todas as épocas, não importando o que façam, sempre são acusados pelas demais pessoas. A verdade bastante evidente é que o coração natural odeia a Deus. O pendor da carne é inimizade contra Deus. O coração natural odeia a lei, o Evangelho e o povo de Deus. Sempre encontra uma desculpa para não crer e não obedecer. A doutrina do arrependimento é muito severa para ele e considera muito fácil a doutrina da fé e da graça. O coração natural afirma: João Batista se retirou muito do mundo. Jesus se envolveu demais com o mundo. E desse modo, o coração natural se desculpa para continuar em seus pecados. Tudo isso não deve nos surpreender. Devemos estar preparados para encontrar pessoas não convertidas que são perversas, irracionais e difíceis de serem agradadas, assim como os judeus da época de Nosso Senhor. Devemos abandonar a inútil ideia de procurarmos agradar a todos. Isso é impossível e tentar fazê-lo é desperdício de tempo. Temos de nos contentar em andar nos passos de Cristo e deixar que o mundo diga o que quiser. Façamos o que pretendemos. Jamais satisfaremos o mundo ou silenciaremos suas perversas críticas. Inicialmente, eles encontram falta em João Batista e depois em nosso bendito Senhor. O mundo continuará vituperando e encontrando erros nos discípulos de Cristo enquanto houver qualquer deles na terra. Em segundo lugar, aprendemos, nesses versículos,
que a sabedoria dos caminhos de Deus é sempre reconhecida e admitida por aqueles que possuem corações sábios. Essa lição foi ensinada por meio de uma sentença obscura. A sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Parece difícil extrairmos qualquer outro significado dessa afirmativa por meio de uma interpretação exata e consistente. A ideia que nosso Senhor desejou transmitir-nos parece ser que, embora a maioria dos judeus fosse incoerente e dura de coração, havia alguns que não eram. E, ainda que milhares deles não vissem sabedoria no ministério de João Batista e do próprio Jesus, havia alguns poucos eleitos que não pensavam assim. Esses poucos eram os filhos da sabedoria. Esses poucos, por meio de sua vida e obediência, declaravam a plena convicção de que a maneira de Deus lidar com os judeus era sábia e correta e de que João Batista e o próprio Senhor Jesus eram dignos de honra. Resumindo, essas pessoas justificavam a sabedoria de Deus e demonstravam que elas mesmas eram verdadeiramente sábias. Essas afirmativas de Nosso Senhor a respeito da geração entre a qual ele viveu descrevem um estado de coisas que sempre encontraremos na Igreja de Cristo. Apesar dos vitupérios, zombarias, objeções e críticas perversas lançados contra o Evangelho pela maioria dos homens, sempre haverá alguns em todos os lugares que o aceitarão e obedecerão a ele com alegria. Jamais faltará um pequeno rebanho que escute a voz do pastor alegremente e que procure andar com retidão em seus caminhos. Os filhos deste mundo podem escarnecer do Evangelho e desdenhar a vida dos crentes. Podem reputar como loucura a maneira de viver deles e não encontrar qualquer sabedoria e beleza em seu comportamento. Mas Deus cuidará em sempre ter um povo. Sempre haverá alguns que proclamarão a perfeita excelência das doutrinas e exigências do Evangelho e justificarão a sabedoria daqueles que ele enviou. Estes, embora sejam muitíssimo desprezados pelo mundo, são os que Jesus chamou sábios. São sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Perguntemos a nós mesmos, ao concluir as considerações sobre essa passagem, se merecemos ser chamados filhos da sabedoria. Temos sido ensinados pelo Espírito Santo a conhecer o Senhor Jesus Cristo? Os olhos de nosso entendimento já foram abertos? Temos a sabedoria que vem do alto? Se verdadeiramente somos sábios, não nos envergonharemos de confessar nosso Senhor diante dos homens. Proclamemos com ousadia que aprovamos todo o seu Evangelho, todas as suas doutrinas e exigências. Acharemos poucos que estarão ao nosso lado, e muitos se colocarão contra nós. O mundo poderá zombar de nós e considerar nossa sabedoria uma tolice, mas tal zombaria será por breve tempo. Virá o dia em que os poucos que confessaram a Cristo e justificaram seus caminhos diante dos homens serão confessados e honrados por Ele diante do Pai e dos anjos.